Boa noite, boa tarde para todos vocês. Vamos começar mais uma live do Grupo Moradas para aprendermos um pouquinho mais sobre hospitalidade, sobre hospedagem, meios de hospedagem. Nós já aprendemos sobre ESG, sobre engajamento. E estamos aqui novamente para mais uma lição. Antes de convidar a Aline, deixa eu ver onde é que eu anotei, que eu não acho mais agora. Eu tenho live na semana que vem aqui novamente. Já tenho esse mês todo, né, de setembro e algumas datas em outubro. Então, até final de outubro, todas as quartas-feiras, às 18 horas, nós estaremos aqui. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Aline. Todo mundo que está entrando aí, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, nós já temos aí, semana que vem, dia 21, eu vou falar com a Dolores Pinheiro, que é Revenue Management, RM. Ela vai falar sobre vendas em hotelaria. Então, quem tem interesse em vender mais, ou saber como vender mais, ou como lucrar com as vendas que faz, esteja aqui presente para aprender, assim como eu também. Vamos chamar a Aline aqui para começarmos a nossa conversa. Não tem graça nenhuma. Boa noite, Aline. Boa noite, aqui quase entrando na madrugada daqui a pouco, né? A Aline, para quem não sabe, né, já vamos começar esclarecendo que ela está no outro fuso horário, né? Ela está na Espanha, então é um pouquinho mais tarde. Mas nós vamos conversar por pouco tempo, no máximo umas 3 horinhas, daí ela não vai dormir tão tarde hoje. Eu coloco já o pijama, já fico aqui. E já fica pronta. Já tô pronta. Então, vou apresentar um pouco da Aline para vocês e depois ela se apresenta profissionalmente. Conheci a Aline depois, em meio à pandemia, acho que foi quando a gente se conheceu e começou a trocar figurinhas. Começamos uma sessão de mentoria que virou outra, e que virou outra, e que vai virar outra. Participei de uma aula no final do ano passado sobre as tendências, né, retrospectiva de 2021. Vimos as tendências do mercado em 2000. Daí, em abril, teve uma outra aula sobre isso, né, sobre as tendências do mercado, sobre a recuperação da hotelaria, para onde apontar. Exato, e foco no marketing. Isso, principalmente. E a Aline é mentora de todas as áreas. Eu ia dizer hospitalidade, mas ela trabalha com todas as áreas de hotelaria, porque a gente começou com marketing, depois a gente foi para hospedagem, depois a gente foi para gestão de pessoas, depois tudo ela ajuda. ESG, ela também deu várias ajudas, né? O Gustavo está aí, que é o meu mentor oficial, mas a Aline também ajudou bastante. E Aline, então, além disso que eu disse a seu respeito, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo. Oi, gente, boa noite aí no Brasil. Então, só para contextualizar vocês, eu moro na Espanha, mais precisamente na região da Galícia, né? Eu tô aqui há 5 anos e tô 5 horas na frente de vocês. Então, muita gente, quando eu converso, fala que é a mulher que veio do futuro, né? Porque eu já tô 5 horas na frente. Me apresentando de uma maneira bem fácil e bem simples das pessoas entenderem, né? Eu sou uma caipira do interior de São Paulo e hoje eu estou trabalhando com mentorias voltada para hotelaria independente, pousadas e meios de hospedagem, né? Eu tenho uma bagagem vindo de hotelaria de grandes redes como a Intercontinental, a Hilton, a Sofitel. Também tenho passagens pelo segmento de mercado de luxo, né? Agências de turismo de incentivo. E eu sou uma eterna curiosa, vamos dizer assim, né? Eu tô na nossa área, mas eu tô vendo o que está acontecendo ao meu redor, tipo, seja numa startup do mercado financeiro, seja num aplicativo para ter qualidade de vida e saúde mental, porque no fundo, nós somos sempre os mesmos seres humanos que estamos fazendo uso de todas essas
disponibilidades de todas essas tecnologias, né? Então, minha missão hoje, basicamente, é começar a decodificar esses movimentos, né? E ajudar, principalmente, o hoteleiro pequeno, familiar, do interiorzão do Brasil, a entender esses movimentos. Porque, assim, muito disso que a gente lê hoje em dia sobre hotelaria, sobre hospitalidade, está disponível mais em inglês. Então, é difícil das pessoas poderem acessar e entender, né? Relatórios de tendência, os melhores que a gente tem disponível no mercado, o Messias sabe, está em inglês, né? Então, meu papel é esse. E eu vejo que eu tenho uma missão mesmo, né? Eu falo, eu sou filha de 2 professores. Eu entrei nessa jornada um pouco meio consultora, meio fazendo eventos, que eu comecei, resumindo o que você falou, a Aline entende de tudo. Então, eu pegava todas essas habilidades e tentava ir equilibrando pratinhos. Mas depois eu me vi cada vez mais nesse posicionamento de educar o mercado. Eu preciso educar o mercado. A gente só vai ser um país com uma melhor oferta de turismo e de hospitalidade quando todo mundo tiver no mesmo grau de consciência e colocar em prática as coisas de maneira eficiente, consciente, responsável, né? Porque senão as pessoas preferem pegar o avião e ir para Bali, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Então eu me defino assim, eu sou uma mentora, Hospitality Insider, que nesse momento atua com esse papel de educar um mercado inteiro a construir uma hospitalidade mais humana, que seja diversa, que seja responsável e que seja inclusiva. Acabei por aqui. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a convidada da semana passada. Por que hotelaria? Por que este ramo tão desafiador, digamos assim, serviços, né? Então, na verdade, a minha história é curiosa. Eu já falei isso em vários podcasts também. Meu pai é professor universitário. Bauru é uma cidade universitária. Você tem Unesp, você tem USP, você tem Unip. Tudo que você pensar de faculdade está lá, né? E eu, no meu auge dos 18 anos, queria sair daquela cidade. Eu queria fugir, eu queria descobrir coisas. E aí eu procurei um curso que não tinha na minha cidade, porque aí não tinha como meu pai falar não para mim. Não tem aqui, não tem, né? Não vou fazer direito, não vou fazer contabilidade, não vou fazer marketing. E aí era assim o comecinho daquele burburinho de que hotelaria estava virando uma formação técnica, profissional, porque na minha época ela não era nem graduação, ela era formação técnica superior, né? E aí eu descobri o tal do Senac com esse curso ali em Águas de São Pedro. Eu falei, gente, acho que eu vou fazer isso, porque ó, eu tô fora de casa, tenho minha liberdade, mas a hora que eu quero voltar, eu tô só 1h30, então eu pego o ônibus e volto. Então, na verdade, eu falo que eu não escolhi a hotelaria por vocação, por paixão, como muita gente faz, né? Eu me descobri hoteleira trabalhando na hotelaria. Ah, legal. Entrou por outra porta. E agora que você está aí, o nosso tema de hoje é hospitalidade. E hospitalidade, né, o pessoal que está assistindo, não é algo só de quem trabalha com meios de hospedagem, né? A Aline mesmo trabalha hospitalidade em várias outras empresas, em vários outros setores de prestação de serviço também. Exato. E a pergunta é, o que é hospitalidade? Eu acredito, eu vou falar a minha crença e como eu vejo a hospitalidade, né? Se a gente for no dicionário, for no Google, a gente tem N definições, mas assim, o segmento de hospitalidade, que vem um pouco mais do universo americano, inglês, que é hospitality, é um setor que engloba vários subsetores. O da hospedagem, agências de viagens, cruzeiros, restauração, ou seja, restaurante, né? Eventos, né? Então, assim, todo esse universo de receber alguém, tá? Está conectado com o universo da hospitalidade. Eu acredito, né? A gente fala isso nas nossas mentorias e é onde eu levo também nos meus conteúdos, que hospitalidade é você saber exercer a capacidade de ser um bom anfitrião, tá? E essa combinação, ela tem gente que acredita que é dom. Ah, ele tem o dom de gente, é um talento. Tem gente que acredita que é talento. Eu sou muito mais
focada em acreditar que as habilidades da hospitalidade, elas podem ser treinadas e preparadas. Prova disso sou eu. Eu entrei numa área que eu não conhecia, eu não sabia o que fazia, só que com muito preparo, observando e colocando as minhas habilidades interpessoais, eu consegui fazer a hospitalidade acontecer. Porque também não adianta a gente ter uma pessoa excelente, carismática, cheia da boa vontade, mas que a coisa técnica não entra na cabeça dela. Entendeu? Seguir o processo não faz parte do comportamento dela. Então não dá para você ter uma consistência na entrega de hospitalidade, de ser um bom anfitrião, porque não adianta, é uma combinação. Né? Eu falo que a hospitalidade começa onde o serviço termina. Então, se você pede um café para mim, eu chego e falo aqui, ó, Messias, tá aqui seu café. Ponto. Agora, como entra a hospitalidade nisso tudo? Oi, Messias, tudo bem? Ó, aquele cafezinho de sempre, naquela xícara quente já, tá? E aí, as crianças, como estão? A hospitalidade, ela foge do manual, né? Tudo que a gente tem como técnico, como preparo, como regra, né? É serviço. A hospitalidade é quando a gente deixa o que existe de mais humano na gente aflorar. Então, é assim que eu vejo a hospitalidade. Né? Eu acho que não é dom divino, eu acho que não, nada disso. Eu acho que qualquer pessoa pode ser preparada para ser um excelente profissional de hospitalidade, seja dentro do meio da hospedagem ou fora dele. E tem a famosa frase, né? Que dom é só 10%, né? 90% é É transpiração. trabalho. Trabalho. É trabalho. Eu vi até, rodou um videozinho essa semana aí nas internets de um pessoal treinando futebol, né? Que eram dois jogadores lá muito bons, mas mostrou que eles acertam porque eles treinam, só não treina 24 horas por dia porque é obrigado a dormir em algum momento, né? Mas treinam muito, né? Qualquer esporte, qualquer coisa que a pessoa quer se tornar o melhor naquilo que faz, tem que treinar, não tem outra solução. Por mais que a pessoa tenha facilidade, ela já tenha as skills, né? As soft skills chamada hoje, né? Já tem as facilidades, mas ela tem que realmente correr um pouquinho atrás. E aí, você ajuda muito as empresas que você trabalha nesse sentido de transformar isso, esse conceito todo, né, que você acredita, em cultura, em marca da empresa, né, fazer parte do branding da empresa. Como que a gente consegue, claro que, né, essa resposta não é uma resposta que a gente vai conseguir dar agora, mas os primeiros passos para que a gente comece a criar essa cultura de hospitalidade. Messias, ela tem que vir de cima para baixo. Primeira coisa, tá? Porque se o dono do empreendimento ou se a liderança que é capaz de conduzir o time não compra a ideia, ela não vai se materializar, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você tem que estar disposto a criar essa cultura. Eu acho que assim, hoje mesmo eu estava conversando com um grande amigo que foi meu professor no Senac, que é o Paulo Ferretti, excelente profissional de alimentos e bebidas, e a gente estava trocando uma ideia sobre isso. A gente tem um padrão, um modelo, né, de hotelaria que está parecendo nos anos 70. Descrição de cargos, o setor, como ele é dividido, os departamentos. A gente evoluiu muito pouco em mudar, né, a hotelaria como um todo. E às vezes eu me pego assim, pensando que eu vejo de uma forma muito triste o empreendedor independente querer copiar a rede, sendo que ele tem uma enorme vantagem por ser pequeno e não ter diversos níveis hierárquicos de aprovações, para ele já começar a implementar a transformação que ele quer dentro do meio de hospedagem dele, né? Então, assim, a gente compra a ideia, quero ser diferente, eu vou me transformar, eu vou ter uma estratégia de posicionamento. A partir daí, eu vou criar o conceito da minha marca. E quando eu falo marca, gente, eu não quero falar só da identidade visual, ou muita gente pensa que é você fazer campanha, divulgar e fazer publicidade. Isso não é branding, né? É quando a marca consegue, né? Que era o que eu batia muito na tecla na época da pandemia. A sua marca de hospitalidade, ela precisa transcender as quatro paredes do hotel. Porque quando a gente teve esse momento de todo mundo preso, né? Muitos hotéis, muitas pousadas, hostels deixaram de existir na vida das pessoas. Por quê? Porque eles só faziam aquilo, eles só hospedavam. Eles não tinham hospitalidade nenhuma. Lembro que uma das primeiras dicas que eu falei, gente,
monte playlist no Spotify, com o clima do destino, a vibe que você quer passar, para manter você vivo na mente das pessoas. Pega seu mailing list, dispara e-mail, estamos todos juntos, o que está acontecendo nos bastidores que esse hóspede ou esse cliente não está sabendo, né? Criar esse elo de relacionamento, né? Porque você trabalhar com uma cultura de hospitalidade, primeiro, você tem que sentir. Depois do sentir, você serve. E depois que você serve, você cuida. Para que essa pessoa retorne, para que ela te recomende, para que ela tenha você sempre na memória dela, né? E para você desenvolver essa cultura, tem que ter transparência, né? Porque tem que aprender a delegar, tem que aprender a dar autonomia, tem que acreditar nas pessoas que você contrata, porque eu falo, se o seu hotel está indo mal, a culpa não é do seu colaborador, é sua. Você contratou mal, você desenvolveu mal, né? Você não deu meios para essas pessoas poderem mostrar quem elas são. Não é do colaborador. A culpa é de quem faz a gestão, a culpa é de quem faz a liderança, né? Esse é o desafio, de fazer com que a cultura seja consistente com o que ela perpetua. Porque assim, você me contrata, se você não é transparente comigo, falando qual é o objetivo do Grupo Morada, o que vocês querem fazer, como é que vocês vão fazer isso, o que vocês querem transformar, até onde eu posso ir. Se você não me falou nada disso, eu não tenho a bola de cristal. Então eu vou começar a agir de forma personalizada. Eu vou trazer a minha personalidade para o seu estilo de gestão. E aí gera conflito, né? Porque eu estou tentando manter a minha personalidade dentro de um estilo de gestão que não me foi esclarecido de forma clara onde é que essa empresa quer chegar, que impacto que ela quer deixar, né? E quando a gente desenvolve a nossa cultura, a nossa marca, o que ela vai defender, nos pequenos detalhes do dia a dia e principalmente com o colaborador, porque é ele que vai transmitir isso para o cliente. Não existe mágica, né? E a gente sabe, entra no Booking, entra em qualquer meio de avaliação, você vê ali, né, como as pessoas enxergam a equipe. Se é atenciosa, se não é, como foi, que não foi. Porque no fundo, a hospitalidade é a relação entre pessoas, né? Então, é essa forma que eu vejo. Então, vamos lá, vamos criar cultura? Vamos. Decide primeiro, decide que vai mudar, né? Segundo, desenhe o conceito dessa marca de hospitalidade que você quer fazer ela acontecer. No online e no offline. Tem que ser a mesma coisa. Terceiro, crie um processo de contratação, de preparação, de desenvolvimento das pessoas. Elas têm que entrar ali sabendo o que elas vão desempenhar e até onde elas podem chegar. Entenda as pessoas, porque se você entender as pessoas que você está contratando, elas vão conseguir atender o seu cliente. Senão, isso não vai funcionar, né? Terceiro, crie um plano de comunicação interno transparente, onde todo mundo sabe onde estão os erros, né? Eu acho que a gente tem que parar de também, que é algo que eu estou lendo sobre isso, a gente tem que parar de trabalhar a cultura do erro e acerto. Se você só vai melhorar se você erra, né? E é como a Monja Coen fala, corrigindo, não aprende com os erros, aprende corrigindo o erro, né? Então, isso eu acho que é super importante, né? E entender que é um trabalho. Você não vai mudar em 1 ano, 2 anos. As grandes marcas que nós admiramos, elas têm processos que começaram 5, 6, 10 anos atrás. E a gente vê ele hoje funcionando, acontecendo. Vou pegar um exemplo que eu estou acompanhando bastante no Brasil, a mudança de mentalidade e posicionamento que a Ambev vem fazendo. De diversidade, de ESG, de participar de ações colaborativas, de buscar no diferente, né? Eles estão mudando aquela cultura que a gente escutava da Ambev, que era um massacre de trabalho, de horas que as pessoas viravam no escritório, né? Proibir agora a mensagem de texto depois do horário do trabalho. Então, assim, alguém ali dentro, que eu falo, não é empresa, alguém ali dentro
teve a coragem de falar, não pode ser mais assim. A gente é uma empresa internacional, a gente tem o mundo inteiro olhando para nossa forma de gerir pessoas, né? A gente tem que mudar. Então, é a mesma coisa para o hoteleiro pequeno. A vantagem, você é pequeno. Né? A cultura, até hoje estava falando sobre isso, a cultura do fast fail, né? Errar, mas agir rápido, né? A ideia, sendo uma empresa familiar pequena, é muito mais fácil você criar um processo, qualquer produto que você tem ali, e experimentar ele. Numa semana, 15 dias, você já sabe se deu certo ou não. Se deu certo, continua. Se não deu, tira. É Né? É isso mesmo. fácil de... E daí, nas palavras que tu falou, eu lembro uma que a gente falou lá nas suas aulas, que é um erro muito comum e por isso e isso atrapalha a criação da cultura, que é o delargar. Né? Disserte sobre, porque eu não sei fazer pergunta, Aline, eu só comento os assuntos. Adoro. Então, na verdade, eu escutei a primeira vez esse termo pelo Herman Olano, numa live que a gente fez juntos. E também me tocou isso, me chamou a atenção, falar, cara, é isso, né? As pessoas, elas não estão delegando, elas estão delargando. O delargar, gente, o que é? Você pede e fala, Messias, a gente precisa criar um novo processo de check-in. Você cria para mim? O Messias fala, beleza. Eu não acompanhei o Messias, eu não fiz um feedback de como está acontecendo esse novo processo que o Messias está fazendo. Aí o Messias chega para mim e fala, ó, tem um processo novo. Aí eu viro e falo, não, mas não é isso que eu te pedi. Então, assim, eu delarguei o desafio pro Messias, esqueci dele, o Messias vem me apresentar, e aí não está de acordo com o que eu queria. Claro, por quê? Porque é um desenvolvimento de etapas, jornada e processo. Então, se eu vou pedir para que um líder meu faça um processo de mudança, faça uma modificação, que ele melhore alguma coisa, eu não posso simplesmente jogar a bomba. Quem é o dono do problema? Sou eu, que sou o dono do hotel, ou sou eu, que sou o gerente de alimentos e bebidas. Eu sou o dono do problema e tenho que voltar com o resultado. Tenho que voltar com uma melhor solução. Então, meu recado para vocês, né? Liderança, donos de hotéis, donos de pousada. Toda vez que vocês passarem uma missão, essa missão tem etapas, tem fases, né? Acompanhe essas fases. Porque aí você vai fazendo os ajustes no momento que ela está acontecendo. Não faz nem o Messias perder o tempo dele, né? E nem você se sente uma pessoa frustrada quando algo vem e não é aquilo que você pediu. Né? Exatamente. Gostei da Maísa. Justifique sua resposta. Eu entrevistando, é mais ou menos isso aí. A Maisa tá aí, o Thiago tá aí, que estão aqui Eu da vi. pousada. Tem o Thiago da Recanto dos Canyons também comentou ali, né, sobre entender para atender. É muito importante, né? A gente saber o que, que o hóspede quer, né? Isso é o principal da hospitalidade, né? O mínimo Os que se dois espera. hóspedes. Sim, o mínimo que se espera, né, do nosso cliente interno e externo é saber o que, que ele quer, né? Conhecer ele, né? Tem que fazer realmente isso. Aí, falando sobre isso, sobre a hospitalidade, como você já falou, para impregnar, né, botar a cultura, que ela faça parte da vida das pessoas, um tema que tu fala bastante nas tuas lives é sobre a diversidade. E isso realmente na hotelaria, né, principalmente na hotelaria aqui do Sul, ela é um pouco menos... Um pouco menos, eu estou sendo bem generoso, né? Ela não aparece muito. Como que tu acha, qual é a importância da diversidade no geral mesmo, para que se melhore a hospitalidade? Beleza. Eu gosto dessa pergunta, né? Porque eu falo assim, eu faço parte da diversidade. Então eu comecei a abraçar como uma causa minha, né? Que eu falo, eu estou numa posição hoje em dia, eu acredito assim, de muita responsabilidade. Porque eu sou uma das poucas profissionais negras que veio de hotelaria grande, de rede, que teve a possibilidade de trabalhar fora do país, que fala línguas, né, que acessa um network muito privilegiado. Então, assim, eu vejo que hoje o meu papel é ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E quando a gente fala de diversidade,
Eu não quero ter uma visão muito afunilada apenas na questão da diversidade racial. Porque é o que as pessoas mais se apegam hoje em dia, falando da diversidade, diversidade racial. Eu falo, a diversidade, quando a gente vai falar de diversidade, ela é de gênero, ela é racial, ela é etária, ela é geográfica, tá? Ela é comportamental, ela é de nível de instrução, ela é de pessoas que têm, como é que fala, algum tipo de deficiência, né? De religião. Tudo isso a gente tem que pôr dentro do saco da diversidade, né? E a diversidade, por que que ela é importante? Porque ela sempre te apresenta um outro ponto de vista. Sempre, né? Eu lembro de uma das lives que eu fiz aqui com a Verônica, e a gente veio tratar um pouco da questão da diversidade racial, porque nós duas somos profissionais negras, mas ela citou um exemplo que eu fico com esse exemplo agora até hoje na minha cabeça, que a empresa chamou a empresa dela, né, de consultoria de diversidade, e contratou, fez os serviços, aí quando ela foi fazer follow-up e ver como é que estava, disse que a pessoa da RH falou assim, contratamos um anão. Ah, que legal! Mas aí quando foram ver o que estava acontecendo, a experiência da pessoa, né? Ok, o café na copa, a água, as estantes, essa pessoa não chegava. Então, o quanto você se preparou para abraçar a diversidade, né? Que eu acho que tem um pouco isso também. A gente coloca um discurso da diversidade, mas o quanto a gente prepara. E quando eu falo dependendo do grau de diversidade que você traz para dentro do seu hotel, você tem que pensar nela na estrutura física, tá? Você tem que pensar nela na estrutura monetária. Você vai remunerar homem menos que mulher? Como é que você vai remunerar? Ah, porque o cara veio de uma empresa que ele tem tantos anos de experiência, uma pessoa que trabalha com você há 15 anos, que conhece muito mais o grupo Morada do que uma pessoa que está chegando agora, se sente mal, porque descobre nos corredores que essa pessoa está ganhando mais que a outra, do que ele que esteve sempre ali ao longo desses anos. Então é um processo muito cuidadoso, né, quando a gente vai trazer a diversidade. Outra coisa que vai começar a acontecer no Brasil, que é algo que acontece aqui na Europa. O Brasil está passando de ser um país jovem para um país mais maduro, né? Em 10 anos, mais ou menos, a gente vai ter a maior parte da pirâmide etária do Brasil na faixa dos 50 anos. E a hotelaria é uma profissão injusta, porque ela tem sempre como na linha de frente pessoas magras, brancas, jovens e bonitas, né? Ninguém quer chegar num hotel e ser atendido por um tiozinho, vamos dizer assim, no português claro. Entendeu? Você espera já a pessoa da recepção toda pomposa para falar com você e tudo mais. Então, assim, são vários movimentos que a gente vai ter que começar a rever ao longo dos anos, que é o que vai acontecer, né? Outra coisa, diversidade geracional. Quando a gente começar a contratar a geração Z de 18 anos, 20 anos, e querendo ter essas mesmas hierarquias arcaicas do século passado, processo de recursos humanos obsoleto, esse cara não fica. Acabei de acompanhar o fórum do FOB, o que está acontecendo nas palestras da Equipotel. Gente, é muito sério, porque assim, se a gente tem o nosso empreendimento e a gente vai contratar mão de obra que já nem existe praticamente para esse setor, como é que você quer que essa pessoa se desenvolva e cresça aí dentro? Salário não é mais quesito para eu desejar trabalhar num hotel, né? E essa geração, o que que é a cabeça deles? Eles querem entrar, aprende, sai e monta a empresa deles. Eles não querem trabalhar para ninguém. A gente vai passar por um momento que talvez a gente vai ter um colaborador prestador de serviço. E o que vai acontecer? A lei trabalhista vai ter que se adaptar. Porque em vários países isso já acontece, que a pessoa é PJ. A gente já sabe que já acontece em um monte de profissões aí no Brasil que a pessoa é PJ, embora ela esteja dentro de uma estrutura de uma empresa. Né? Porque ela quer flexibilidade, ela quer controlar o tempo dela, ela quer ter o controle do dinheiro dela. Não é uma questão de pagar menos ou mais imposto. A gente está passando por uma revolução humana de como a gente está revendo nossa relação com família, trabalho, descanso, né? Ambiente. Eu acho que é uma conjunção de fatores.
Ontem ainda a gente estava conversando sobre isso lá na comunidade Caleidoscópio e virou um tema de pesquisa isso. O que engaja a geração Z, ou a nova geração? Porque aí nós estávamos realmente falando sobre isso, que salário não engaja mais. Não é do mesmo da nossa geração, né? De fazer carreira, de seguir um plano, de se estabelecer. É uma geração que constrói repertório. A gente tem muitas crenças limitadoras, né? Da nossa geração, as gerações mais velhas, tem muitas crenças. E as pessoas mais jovens, elas... não tá bom aqui, ela sai, larga tudo e vai tentar outra opção, né? Ela não tem esses limites, né? E isso, claro, é algo positivo para eles, né? A gente, quem sabe, teria feito outras coisas da vida, né? Se nós não tivéssemos as crenças limitadoras. Aí, quero cumprimentar o pessoal da Estalagem Corvo Branco, que está aqui, Recanto dos Pássaros. Adorei, Gustavo. Gustavo, você é super jovem, bem. Ó, gente, para vocês terem uma ideia, a faixa etária média da cidade onde eu moro é 70 anos. Eu moro numa cidade bem sênior. Ô, Gustavo, eu ia dizer que aqui na pousada já é um tiozinho que atende, né? Que sou eu, então. Muito bom, muito bom. Ô, Aline, ainda em ideias para melhorar a hospitalidade, já falamos sobre a diversidade, o impacto que isso tem, a questão de pontos de vista, né? E o quanto a empresa tem que estar preparada para isso. E as inovações de mercado. A gente viu que durante a pandemia, teve um aceleramento da inovação muito grande, né? Todo mundo teve que se adaptar muito rápido, né? As exigências que eram feitas, né? Então, criou-se muita coisa. Como que a gente pode usar, ou quais são as ferramentas de inovação que nesses teus estudos aí, mundo afora, você tem visto que tem dado melhor resultado para a hospitalidade? Entender de gente e inovar na mentalidade, porque a gente está inovando em processos, em tecnologia, mas a gente não está inovando na forma de pensar. Se você começar a fazer uma retrospectiva, e na retrospectiva desse ano eu vou falar um pouco disso, todo mundo fez excelentes previsões de como o cliente ia voltar, né? Premonição, previsão, ler o futuro, o que quer que seja. Ninguém foi capaz de prever o apagão profissional que a gente está enfrentando. Ninguém. Ninguém. E agora tá todo mundo de calça curta, igual tava quando começou a pandemia, porque ninguém se preparou para reter talento. Ninguém tem processo de onboarding ou de acolhida, né? Acolhimento. Não tem. Não tem processo de desenvolvimento, né? Então, assim, a gente vai e inova muito no que é aparente, no que é fácil de ver. Mas a gente esquece de inovar na forma de pensar, nas estratégias, no posicionamento, tudo isso, entendeu? Então, assim, e inovação, né, ainda está muito relacionada à tecnologia. Inovação, gente, não é algo que está relacionado à tecnologia. Inovar é quando a gente vê algo que já está aí, que não funciona bem, a gente aprimora, joga para o mercado e isso é monetizável. Que foi o que o Steve Jobs fez com a música, que foi o que ele fez com o telefone, que é o que ele fez com o relógio. Ele não inventou nada. Tudo que ele faz são aparatos que estão relacionados com comunicação e relacionamento, que nos apresenta de uma outra forma, mas que o core, né, vamos dizer assim, o coração, o porquê do negócio da Apple, que esses dias eu estava escutando um podcast no Braincast, que é os 15 anos do iPhone, e o que o iPhone revolucionou outras indústrias indiretamente, que ninguém imagina. Em forma de atender, em forma de apresentar, tudo. Desde que o Steve Jobs entrou para apresentar o iPhone, todo mundo agora faz apresentação em qualquer evento, olha lá Steve Jobs. Gente, sabe? Porque é mudança de padrão, é comportamento. Apresentações sempre existiram. O cara inovou a forma de apresentar. Né? Então, acho que assim, o mais importante hoje que a gente tem que correr atrás é inovar em processos de gestão de pessoas, de retenção de talento, de desenvolvimento das habilidades humanas das pessoas.
E isso é mais uma característica que pode ser treinada. Não é a criatividade, né, para a inovação. Não é um dom que a pessoa nasce. Tem pessoas que têm Ó, maiores facilidades, mas não é um dom. então, mas você sabe por quê? Começa a seguir perfil de pessoas criativas no Instagram. Essas pessoas, primeiro, elas não têm carreira, elas têm repertório. Essas pessoas não julgam o novo. Essas pessoas viajam, comem em lugares diferentes, elas provam e se colocam à prova. Quando você faz isso, a criatividade flui. E outra coisa que é muito importante para a criatividade, pausas, silêncio, sono. Mas se você tem que dormir, hein, que às vezes eu vejo você. Então, assim, esses Verdade. são elementos que te ajudam a ser uma pessoa mais criativa. Entendeu? Por exemplo, você só lê livros voltados para hotelaria. Poxa, lê um romance do Gabriel Garcia Marques. Você sai daquilo. Então, a Uhum. criatividade vem pelas experiências pelas quais nós passamos. Entendeu? Aí eu lembro agora um seriado que eu assisti que você recomendou, que é o Abstrato. Abstrato, negócio de design lá. E é gente de tudo que é área de mercado, de criação de letra, Meu Deus, uma coisa muito louca. Achei muito bom. Já assisti alguns episódios, já assisti mais de uma vez, porque são gênios naquilo que eles fazem, né? Exato. Eu tenho um livro, um caderno, de todos os episódios e quais foram os insights que eu vou tirando de cada um e transformando. Tá, e se eu fosse aplicar isso para um hotel pequeno? Como é que esse cara ia fazer isso? Tá, e se eu for criar uma estratégia de comunicação para aquele restaurante, como é que a gente faz? Essa é a minha mania de ver, né? E hoje agora eu tô assistindo Chef Tables Pizza. Aliás, recomendo para todo mundo o episódio do Yoshiro Imai, né, que é um japonês que tem um restaurante pequenininho de 12 lugares em Kyoto que ele faz pizza. Assistam, né? Tem já que falou isso, tem aquele do cara que é treinador lá, Book. Ah, não vou lembrar o nome, se eu lembrar, depois eu falo aí, boto nos comentários. Natan tá aí, falou que a empresa de tecnologia como a Apple tem uma retenção bem baixa de talentos. Eles estão A mudando cu... isso, Natan. Gente, eu vou falar, ontem eu li uma matéria que os funcionários das lojas da Apple nos Estados Unidos se organizaram com um sindicato à parte, porque eles estão questionando as formas de trabalhos que eles têm. Então vamos lá. Ah, a Apple tem uma baixa retenção de talento. Todo mundo tem hoje em dia. Porque está lidando com uma nova geração que está entrando no mercado de trabalho, onde o chefe tem 60 anos. Quantos anos tem o Tim Cook? Entendeu? Então, assim, todo mundo que tiver esse nível de hierarquia baby boomer, que não é um Washington Oliveto, que não é um Abílio Diniz, que são caras assim fora da curva, entendeu? Que está olhando o movimento de comportamento, de cultura, de tecnologia para abraçar isso. Hoje em dia, gente, eu penso o seguinte, né? E é uma discussão longa que eu tinha com meu pai. Ninguém vai ficar mais que 5 anos num lugar. Ninguém. Porque não é mais feio. Antes era feio. Igual casamento, quando você não podia separar, era feio. Muda o status, muda os valores da sociedade e as coisas vão sendo, né, igual cimento, vão assentando. Entendeu? E daqui a pouco não vai ser nem um pouco feio se uma pessoa ficar 6 meses numa empresa. E outra coisa que é interessante, a gente acha que é sempre o meu questionamento quando eu passava por um processo de entrevista e o meu posicionamento sobre o período de experiência. O período de experiência não é só da empresa para você, é de você para a empresa. Você tem que ter essa autonomia e essa sabedoria de, nesses 3 meses que você está ali dentro, falar, cara, é aqui que eu quero ficar. Porque hoje a gente ainda tem o período de experiência no poder da empresa. Isso está invertendo. Tá? Isso está invertendo. A gente hoje escolhe onde que a gente quer trabalhar. A gente não vai mais trabalhar por necessidade. A gente vai trabalhar onde eu posso me desenvolver, onde eu posso crescer, onde tem gente legal, entendeu? Onde é uma empresa legal.
Uhum. Entendeu? É assim que a gente vai fazer as novas escolhas. Então, assim, essa dificuldade de reter talentos, ela vai vir fortíssima agora em todos os segmentos. Porque a gente tem baby boomer, a gente tem geração X, que são apegados à matéria, ao ter e não ao ser. E a gente vê uma geração que são apegada ao ser, entendeu? E que se ele sente que ele não é bem tratado, ele vai embora. E é uma geração que não está vindo para ser empregado. Eles querem aprender com quem já fez, que encurta caminho. Se encurta caminho. Eu entro na Apple, vejo como eles fazem as coisas, eu sou um menino super esperto, eu saio, crio meu aplicativo, ponho para vender. Eu tô rico, né? É. E na hotelaria vai ser igual. Teve uma fala, há uns meses atrás, do Sebastião Bazin, né? Chefão da Rede Accor, que ele fala que o profissional de hospitalidade vai ser um profissional que vai estar um ano trabalhando num restaurante, depois ele vai estar mais um ano na recepção de um hotel na China, depois ele volta, ele vai ficar mais. Vai ser assim, entendeu? A própria Disney, né, que ela trabalha com um tratamento do hóspede não, do funcionário, colaborador ali, né, fazendo toda a magia para o colaborador também, ela tem uma rotatividade, digamos assim, muito alta, né? Porque ela já tem programas que a pessoa vai lá e fica um ano, e é isso, né? A pessoa. E aí, o que que você faz? Você coloca essa pessoa em postos de trabalho que, se ela fica pouco tempo, não impacta na consistência da entrega e no resultado. A gente tem que ser inteligente, entendeu? Tem que ser inteligente, a gente tem que entender, né? Qual é o nível de consciência e responsabilidade que a gente vai pegando uma geração mais jovem e coloca ela, né? Uhum. Então, é um pouco isso. Aqui o Ó, Nathan gente, comentou de novo que as empresas precisam mais das pessoas. A Cacá Lucena comentou que o perfil do colaborador, não, do colecionador de experiências. é a Karine. A Karine fez mentoria comigo. Seja A Cacau bem-vinda aí. Lucena. E o Ed comentou que o clima tem que ser legal para, né, pertencimento para haver Ô Ed, vou traduzir retenção. esse legal. Porque esse legal soa às vezes um ar de menos responsabilidade, de menos sério. O clima tem que ser leve e transparente, entendeu? Acho que essa é a palavra, acho que para essas são duas palavras que a gente pode traduzir o que é ser legal, né? É leve e transparente. Né? As pessoas entenderem a hora que eu entro, termino meu serviço, eu não ser incomodada depois, sabe? Tem umas certas coisas assim que a gente precisa repensar. Tem muita coisa para repensar. Vocês estão Ó, tem anotando tanto de coisa aí que tem que repensar? a Vanessa, tem outro comentário aí, depois a gente volta nas perguntas. A me escutar isso, tenho experiências em várias áreas de hotelaria e já fui questionada em uma entrevista. Como assim? Vanessa, eu vou te falar que isso aconteceu comigo, foi o despertar que eu tive para trabalhar sozinha e fazer o que eu faço hoje. Eu fui por um processo de entrevista numa empresa de turismo de incentivo. Nessa época, era a época que eu já tinha saído da hotelaria, então eu me dei o luxo de experimentar coisas. Eu trabalhei em importadora de vinhos, eu trabalhei em empresa de imóveis, eu trabalhei em consultoria de mercado de luxo, em curtos períodos de tempo. E aí uma pessoa virou e falou para mim, né, uma das pessoas que me entrevistou, não, mas você não tem carreira, você tem repertório. Você não construiu uma carreira. Como é que eu sei que você não vai embora amanhã? Foi bem assim que ela falou para mim. Aquilo me doeu na época. Eu falei, meu, como essa mulher tá falando que eu não tenho carreira? Olha aí, Hilton, Intercontinental. Comecei a pensar. Mas depois eu voltei para casa com aquilo entalado na garganta. Eu falei, tá aí, cara. Eu tenho repertório. E é esse repertório agora que eu vou usar para fazer o que eu acredito que eu quero. Dito e feito, eu fiquei 6 meses ali, porque eu já vi que não era o meu lugar. Né? Não era o meu lugar. E o empurrão que eu tive do meu marido que falou para mim: olha, por que você não faz tudo isso que você faz para pessoas para você? Você conhece tanta gente, você sabe tanta coisa, de um jeito bem mais prático, fácil de entender. E foi assim que eu cheguei onde eu tô hoje, sabe? Porque eu aproveitei essa crítica do repertório. Falei, cara,
de cada repertório. O que que eu tenho de bagagem? O que que eu sei fazer de eventos? O que que eu sei fazer de vinhos? O que que eu sei fazer? E é engraçado porque, assim, no fundo, eu vi que o que era comum a todas elas, as minhas habilidades de hospitalidade, que são relacionadas aos soft skills, que são extremamente relacionais, que são extremamente de sensibilização, né? Que a hospitalidade é isso. É uma crítica que virou o maior elogio da tua carreira, digamos assim, né? Ah, olha, obrigada pelo que você fez por mim. Agora vamos mudar um pouquinho o foco para falar do trabalho que você faz realmente, de estudo de tendências. Já deu spoiler aí que vamos ter uma nova retrospectiva. Estamos ansiosos aguardando este momento. E o que você viu das tendências? Porque a gente já teve a retrospectiva, já teve a aula. Das tendências que você apontou, muitas delas, né, realmente eram tendências de mercado e a gente viu, está vendo acontecer as coisas, né, elas vêm em ondas, né, demoram um pouquinho mais às vezes. Mas assim, o que você está vendo de tendência além isso, né, do quiet resignation aí, essas coisas, tudo que está acontecendo, as pessoas, né, abandonando o serviço ou simplesmente fazendo o que é obrigado a fazer? Quais são outras tendências que você está vendo? Alguma coisa positiva, por favor? Não, acho que em termos de positividade, eu acho que o hoteleiro, o dono de empresa, né, de meio de hospedagem, entendeu que ele precisa estudar. Tá? Ele entendeu que ele precisa estudar. Então, Além de a educação. administração, né? Além da Exatamente. gestão, né? Exatamente. E quando eu falo estudo, gente, estudar, a gente não precisa ficar preso aos métodos tradicionais de se aliar a uma faculdade, fazer um curso. Não. Hoje a gente tem diversos meios para aprender, com séries, com livros, com webinars, tem uma série de coisas. Com Você tem que lives. pegar exato, com lives. Tema que te incomoda, que você não consegue saber o que é isso, por exemplo. Eu ultimamente estou estudando mais de forma profunda o que é o tal do metaverso. E aonde realmente ele vai impactar? Né? Nós somos um mundo de 7 bilhões de pessoas. Oi, Napa Valley, nós estamos falando só de vocês. Quem tem acesso? Para você ter, né, metaverso, você tem que ter internet 5G. Tem cidade que não tem nem a 3. Oi? Né? Então, eu acho que esse metaverso vai acontecer no ano de 2300, todo mundo no metaverso, porque imagina você trazer isso para todo mundo, não é para poucos, né? Então, assim, o que eu vejo de tendência positiva, que as pessoas estão fazendo melhores escolhas, tá? Estão ficando mais conscientes, ainda é uma parte pequena, né? Porque a gente vê ainda muito gente que vai por preço, por status, essas coisas, a gente vê, tem e sempre vai ter. Porque são pessoas que estão em diferentes níveis de consciência, ponto, né? Então, assim, é outra coisa que eu vejo. Agora, a preocupação por parte do colaborador de querer saber o que essa empresa tem mais para oferecer para mim, né? A preocupação das pessoas, né, do cliente, porque, assim, eu gosto de falar de pessoas porque, assim, o cara que compra na padaria, no Itaim Bibi, em São Paulo, ele vai ser seu cliente de hospedagem aí e vai ser cliente da Gol de avião. É o mesmo cara. Então, a gente tem que olhar as pessoas, comportamento de consumo e de cultura das pessoas, né? Para a gente depois olhar as tendências de forma funilada e ver qual eu me encaixo, qual me serve, qual eu sigo, qual não, qual eu melhoro alguma coisa aqui dentro do meu empreendimento ou não. Todas as tendências não são para todo mundo. É a mesma coisa quando eu falo, quando você quer atender todo mundo, você não está atendendo a ninguém, né? Então, eu acho que essa é uma parte que eu vejo assim de forma positiva. Outra coisa que eu vejo de forma positiva é a forma como hospedagem está saindo de cena e está entrando na hospitalidade. Que era algo que não era tão falado, era algo que não era tão seguido, né? Quando você me conheceu que eu falava, peraí, você vende hospitalidade ou você vende hospedagem? Vamos entender a diferença das duas coisas. Então, eu vejo isso, que está acontecendo essa transição para os meios de hospedagem,
quererem vender hospitalidade e parar de vender hospedagem. Hospedagem é commodity, é igual a soja na Bolsa de Valores de São Paulo. Cotação, né? A partir do momento que você cria a sua estratégia, e estratégia é aquilo que faz você ser diferente, né? Você começa a conversar com outro segmento. Você começa a conversar com outro tipo de cliente que você quer. Você começa a atrair outro tipo de profissional que você quer que trabalhe dentro do seu hotel. E aí entra, dá uma boa noite para a Raquel, que entrou aqui também, do Econegócios Clube. Aí entra no que tu falou sobre a mudança, né, o impacto que isso tem no meio de hospedagem, visando a mudança de comportamento do hóspede, do convidado. A gente não usa mais hóspede, a gente usa convidado agora, pessoal. A gente aprendeu isso no outro dia. Então, como que estar atento a isso, como que as pessoas que trabalham em hotelaria, em meios de hospedagem, elas podem descobrir como que o comportamento, né, do seu convidado, do seu cliente? Eu falo que são o small data, né? Qual é o big data? O big data é o que você preenche num formulário de reserva, é o que vem do Booking ou de qualquer outro sistema que a pessoa fez reserva para você. Essas são as informações que você já tem. Como é que você vai aprofundar por informações que você não tem? Então, para você fazer isso, o que tem que acontecer, gente? Vocês têm que perguntar e tem que ter um time de linha de frente extremamente observador e atencioso, né? Isso é, assim, importantíssimo, né? Vamos supor, você tem um time, por exemplo, quem sabe muita coisa, gente, camareira. Você quer perguntar? Isso não é fofoca, não é falar da vida do hóspede. Mas a camareira, se você tiver uma pessoa muito bem treinada para ser camareira e ela entender que ela não arruma cama, que ela cuida do bem-estar de quem vai dormir naquele quarto, vamos começar a mudar as coisas aqui, né? Ela não é uma faxineira. Ela cuida do bem-estar de quem vai entrar naquele quarto. Ponto. E aí você fala para ela, o que a gente precisa perceber aqui? Sinais, né? Como a gente percebe sinais, por exemplo, de posição social ou de status? O perfume que o hóspede tem e deixa ali no banheiro. O tipo de sapato que ele está usando. O que ele deixa na bandeja do room service. E o pessoal de room service também, gente. O que volta? O que volta que o hóspede não comeu? E vocês vão ver, não tá voltando, tá voltando. Por que volta um monte de batata frita? Porque a porção tá errada. Tá muito. Entendeu? Então, tipo assim, os sinais estão aí, né? A gente tem que aprender a ler os sinais, né? Uma pesquisa de satisfação, né? Que a gente fez um processo que você trouxe para mim uma pesquisa de satisfação tão engessadinha, né? E a gente pegou e deixou essa pesquisa mais fácil, mais leve, para a pessoa ter vontade de responder, né? Outra coisa que a gente pode fazer, ter uma pessoa boa de relacionamento do time e uma vez por mês essa pessoa se dedicar a perguntar para as pessoas que não tiveram boas experiências com vocês, porque assim, o cara que te acusa, que te mete o pau, ele também te ajuda a melhorar. Porque de elogio a gente tá cheio, né? Você entra ali e você vê, né? Então, assim, conversar, tudo isso é o cuidar que eu falo, do pilar, né? Do sentido servir e do cuidar. Então, quando você vai cuidar da relação que você cria com essa pessoa, para que ela volte ou para que ela recomende, você tem que ter esse relacionamento com ela. Não é simplesmente mandar uma newsletter de propaganda, de desconto, pacote de Réveillon, que agora o povo vai entupir a caixa de todo mundo com pacote de Réveillon. Pega seus 10 melhores, assim, clientes e fala, olha, tô ligando para você porque primeiro a gente vai abrir essa oferta só para poucos clientes. A gente tem um pacote de Réveillon que é X. Você tem interesse? Porque como nós somos poucos, temos só 13 chalés, estou falando primeiro com você. Se você quiser vir, já é um processo de venda, já é relacionamento. Então a gente tem que potencializar os recursos humanos do nosso time e entender quem é bom para quê. Porque às vezes a pessoa aparece para a vaga de recepcionista. Em 3 meses, Messia, você olha e fala, cara, esse menino seria excelente no spa.
Muda o cara, conversa com o cara, fala para ele o que que você identificou nele, por que que você faria a sugestão de mudança, ou faz um teste. Vamos testar? Você vê se você gosta. Se você não gosta, você volta para sua área. Mas a gente tem que parar de contratar para cargos e contratar para o que eu quero que uma pessoa que esteja nessa linha de frente, nesse departamento, seja capaz de me entregar, né? Porque é um pouco isso. Você, auditor noturno, por exemplo, auditor. Esse cara tem que ser sério, responsável. Não pode ser um cara que se distrai com o cafezinho na copinha. Então, aí você tem que identificar esses perfis e falar, ó, eu acho que você seria ótimo para trabalhar na auditoria. Um cara concentrado, que lê relatório, que entrega, né? Então, a gente tem que ver perfis comportamentais, como diz meu amigo Silas, que acabou de entrar aí, para depois a gente saber onde é que essa pessoa vai atuar. Uhum. Continuando sobre o comportamento das pessoas, como que a hotelaria e a liderança podem se atualizar? Ótima pergunta. Adorei isso. Eu acho assim, quando a gente fala de atualizar os nossos conhecimentos, né, que isso é importantíssimo, vamos falar primeiro para liderança, tá? Liderança tem que entender de pessoas, né? Porque ela já sabe, tá? Ela já sabe qual é o papel dela como líder de um determinado setor. Tudo que é técnico que ela tem que entregar, agora ela tem que fazer com que as outras pessoas comprem essa ideia, que elas consigam entregar, né? Então, líderes, façam cursos e treinamentos voltados para soft skills, para habilidades relacionais, para entender de comportamento humano, saúde mental. Porque assim, a gente às vezes questiona e não entende o que está acontecendo, né? Porque assim, a gente está passando por uma revolução humana e que está sendo provocada por uma transformação digital. Né? O Maurício Benvenuti fala muito isso. Toda transformação digital também é uma transformação humana. Né? E a gente tem que entender que essas duas coisas estão extremamente conectadas. Então, liderança vai estudar sobre impacto da tecnologia no ambiente de trabalho, né? Vai estudar sobre propostas híbridas de trabalho, né? Vai estudar e entender jornada de 4 dias de trabalho. Aí tem gente que fala assim para mim, nossa, é impossível na hotelaria, não dá para fazer isso. Tem que começar a rever as atividades que as pessoas desempenham, o tempo que elas estão aí. Né? E isso, isso mesmo, a Viviane Mosé fala muito sobre isso. A gente tem que entender, porque um setor forte empurra mudanças na lei. A gente vê isso com a questão do Uber, entregador de Uber, que aqui na Espanha é profissão, ele é considerado um profissional da Uber, ele não é um autônomo, né? Então, assim, movimentos que a gente faz em comportamento de consumo, que vem a tal da disrupção, força uma mudança também de olhar do âmbito legal, né? Mas, assim, é importante isso também, sabe? A gente entender de âmbitos legais trabalhistas, porque o líder acha que isso é só obrigação do dono da empresa, entendeu? E do RH. Você tem que entender como é que funciona, o que pode e o que não pode. Porque depois você toma uma invertida de um processo trabalhista, você não sabe nem por que está acontecendo. Entendeu? Então tem um pouco disso. Então procure. Outra coisa também que eu acho que é muito importante. O profissional de hotelaria vai muito pouco, né? Em eventos que não são do setor. Então ele não vai num evento de tecnologia, ele não vai no evento de inovação. É muito pouco liderança que vai nesses tipos de evento. E é ali que a gente suga conhecimento novo. Ou também onde a gente é provocado. Né? Então, acho que isso é importante. Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos sair dos eventinhos de turismo, de hotelaria. São legais, são importantes? Sim, relacionamento, cara. Mas vai para evento de tecnologia, vá para fórum de recursos humanos, vai entender sobre educação infantil. Aí, ó, o Silas colocou ali no CONAR. Então, assim, sai.
porque você não vai fazer transformação nenhuma se você não for ver nada novo, né? Agora, falando do como buscar conhecimento por parte do colaborador. Eu acho super importante a gente estar dentro de um ambiente universitário ou de escolas, né? Porque hoje a gente tem muitas escolas de aprendizado, de inovação e tudo mais, né? É isso aí, Hamilton, ampliar os horizontes. E eu acho que a gente precisa fazer isso. O colaborador precisa voltar a estudar dentro, tá, desses universos, principalmente por rede de relacionamento e para escutar outras histórias, né? E quando eu lembro muitas vezes quando eu fui fazendo cursos, porque eu sou muito assim, eu gosto de ter títulos, mas eu gosto da troca. Eu aprendo na troca e escutando a história dos outros. Entendeu? Então, assim, eu gostava. Eu lembro quando eu fui fazer um curso de cidades, né, criativas. Era o quê? 2012, na Escola São Paulo, na Rua Augusta. Demorava para eu chegar. E aí, na época, eu fui fazer esse curso. Cara, só tinha arquiteto e fotógrafo na sala. E aí, quando vai, se apresenta, não sei o quê, né? As pessoas olhavam para mim e falavam, meu, o que essa menina de hotel tá fazendo aqui nesse curso de cidades criativas? Mas é porque eu sempre tinha comigo foi uma das primeiras aulas que eu tive sobre turismo, que se a sua cidade não é boa para você, ela não é boa para o turista. E aquilo me marcou, sabe? Me marcou. Então, eu fui, meu, o que são essas cidades criativas? E aí eu fui aprendendo, né, com os professores, e foi ali também que eu tive aula com um cara que eu levo hoje como amigo, que é o Keiichi Matsumoto. Depois pede para conectar ele no LinkedIn. Ele trabalha na área de crescimento da Google, né? E conheci esse cara aí eu fui fazer um curso de inteligência de mercado, o cara tava lá também de novo como professor no mesmo no curso. Aí eu falei, cara, tá vendo como as coisas se conectam, né? E assim, eu fui ali para entender a perspectiva de como as cidades eram construídas, porque foi isso que eu aprendi. Eu aprendi como foi construído o Rio de Janeiro, o pensamento arquitetônico do Rio de Janeiro, que é aberto para o mar, eu entendi como foi feito Nova York, eu entendi o projeto de Barcelona falar, nós queremos ser gente grande, e eles conseguiram as Olimpíadas de 92. Então, você vai entendendo a estratégia que está por trás, né? A cabeça de arquiteto, porque arquiteto é super criativo e ele constrói do zero. Essa era a minha cabeça, entendeu? De pensar dessa forma, como é que se constrói do zero, né? Então, assim, vamos fazer cursos em escolas criativas, que eu acho que é super importante, né? Montem grupos de estudos dentro do hotel sobre um tema, né? Vamos aproveitar, às vezes, que a gente tem amigos do nosso lado que tem conhecimento que a gente não tem, que leu alguma coisa que a gente não leu, né? Leiam livros. A gente está muito em 140 caracteres, em hashtag. O conhecimento ainda tá nos livros. Por quê? Para escrever um livro, gente, eu estou penando com o meu e-book, que não é nenhum livro, mas é muita pesquisa. E essa pessoa fez esse processo para você. Já. Né? E tenham muita humildade. Não finge que vocês sabem. Não sabe falar, meu, não sei. Foi promovido, né? Igual aconteceu com uma pessoa que eu soube, foi promovido, mas o cara nunca liderou um time. Então não adianta promover. Dá um curso pro cara, ó, você vai aprender sobre liderança. Ao mesmo tempo que ele já está exercendo a função de liderança. Né? Não promove e larga o cara para nadar sozinho. Tem que ajudar o cara a se desenvolver. Uhum. Aline, já extrapolamos o nosso tempo, que era 45 minutos. A gente já passou de 1 hora, mas é... Mas tá bom, né? Tô Nossa, é vendo aí o muito povo bom, né? interagindo. Não, tá muito bom. O pessoal participando, tá todo mundo gostando, aparentemente, né? Espero que sim. Eu queria aproveitar Obrigada. dessa tua fala, uma coisa que tu disse agora, da importância do líder se atualizar, do colaborador se atualizar. E para quem está ouvindo, gente, não espere, vá, como a Aline disse, vá fazer coisas diferentes, procure coisas diferentes. Porque se você ficar... Hoje eu li uma pergunta,
até depois vou responder lá no LinkedIn a pessoa, porque eu penso diferente. Ela, claro que o ponto de vista dela era sobre saúde mental, né? Saúde emocional. Então você tem que se cercar de pessoas que tenham o mesmo pensamento que você para que você mantenha a sua saúde mental, porque senão vão ser muitos confrontos, né? Mas também tem o lado da necessidade do confronto, senão tu vai ficar sempre com o mesmo pensamento e não vai evoluir. Então é meio ambíguo. E lembrando, eu fiz um curso recente agora de roteiro de cinema. É uma coisa que eu não pretendo escrever filme, né? Por enquanto, por agora não, né? Depois, quando eu for contar a história da minha vida, a fabulosa história da minha vida, pode até ser. Mas tinha muita coisa de criatividade, de como criar uma história, como criar uma jornada, né? O lance da jornada do herói, mas tu aplica isso para a jornada do hóspede, né? Tentar criar, é bem legal. Façam coisas diferentes, não se perde E isso. o bom de cinema, que é interessante, né? Até saiu recentemente uma entrevista minha no Hotel News falando, porque assim, te ajuda a ter cabeça para fazer storytelling da sua marca. Que história que você quer contar? Como é que você quer contar isso? Né? Tem começo, meio e fim? Quando a lágrima cai, né? É um momento de felicidade, de apreensão. Ai, Hamilton, eu prometo, ó, todo mundo me cobra para eu ir Ela já veio no Brasil e não veio aqui, não adianta mesmo. para ir namorado, né? Bom, prometo só te alugar por 2 horas. Calma que vai chegar. Vai chegar e vai chegar assim, bonito a minha ida aí. Então, assim, eu acho que essa questão de curso, né, de roteirização de cinema, ela te dá essa visão de começo, meio e fim, num curto espaço de tempo. Porque você tem filme, tipo, o máximo hoje 2, 3 horas de filme. Né? Então, a mesma coisa, você consegue ter essa cabeça, né? Por exemplo, quando a gente faz, hoje em dia, a mídia jornalística vindo para as redes sociais, eles não podem ter vídeo maior do que 1 minuto e meio, porque ninguém presta atenção. Então, eles estão reaprendendo a contar notícia com começo, meio e fim, 1 minuto e meio. No YouTube eles estão fazendo em 5 segundos, que é o tempo que tu tem de pular o vídeo, eles já estão fazendo propagandas de 5 segundos, gente. Eu fiquei impressionado. Aline, para terminar a nossa conversa, o papo está muito bom, mas, né, não vou te cobrar tudo agora, te perguntar tudo agora, porque as pessoas precisam fazer mentoria com a Aline. Precisam ler o livro que a Aline está escrevendo, que estamos todos ansiosos para ler esse livro. Então, Aline, onde as pessoas te acham para usufruir todo esse seu estudo e conhecimento? Vamos lá. Eu sou mais ativa no Instagram, né? É a minha rede que eu gosto de me comunicar, embora eu não sou mais a louca do Instagram, né? Eu apareço só quando eu tenho vontade para falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Senão não vão me ver com dica, faça isso, faça aquilo. Tipo, não sou eu. Mas assim, o Instagram. Quem tem perfil no LinkedIn, eu também apareço por ali, mas com um propósito diferente, né? O meu cliente hoteleiro, pousadeiro, dono de hostel, ele está no Instagram. Então, no Instagram, eu sempre trago conteúdo e algo que está relacionado tanto com o meu jeito de ser Aline, o que eu presto atenção, né? Se é alguma coisa relacionada com a afroidentidade, se são valores, eu sempre trago um pouco disso ali no Instagram. Já no LinkedIn, eu converso um pouco, não, ou melhor, tento conversar com outros segmentos do mercado para entender que a hospitalidade também faz sentido para eles. Né? Então, aí, a abordagem, eu falo também um pouco mais de carreira, porque ali eu tenho a minha trajetória, consigo estimular as pessoas, né? Jovens que estão entrando no segmento. Tenho também uma newsletter, que quem quiser assinar, o link está lá na bio do meu perfil. Uma vez por mês eu solto uma newsletter, vai ter a newsletter desse ano. E é isso, são as fontes, assim. E outra coisa, gente, eu sou super acessível. O meu número de WhatsApp tá ali, né? Se quiser me mandar uma mensagem, perguntar, meu direct, eu sou super aberta, assim. Só demoro às vezes para responder em função do fuso horário, né? E porque eu tenho 2 filhos pequenos. E porque eu voltei a estudar. E porque eu tô escrevendo um e-book, porque eu cuido da casa, né? Tudo junto. E quando é que sai o E e-book? eu quero colocar ele na última semana de setembro.
né? Vou explicar um pouco sobre o e-book rapidinho. A proposta desse e-book, na verdade, que chama Bookezine, né? Que é uma mistura entre conteúdos de profundidade, como se fosse um livro, e conteúdos mais práticos e leves, como se fosse uma revista. Eu convidei, né, diversos profissionais e hotéis para conversarem comigo, para a história deles estarem, né, tipo, nesse book. O Messias é um deles que vai entrar aí com o Morada dos Canyons. E a proposta, gente, é que seja um conteúdo digital fácil, vão ter links clicáveis para artigo, para um podcast, para um vídeo, para vocês ampliarem aquilo que eu estou falando ali para vocês, né? Também vamos ter um link de todos os profissionais e hotéis que estão participando para vocês poderem acessar e ver. E a ideia, vou falar aqui já que você está perguntando, não é simplesmente eu vender um buquezine para vocês, né? Que esse material vai ser um material pago. Por quê? Porque envolve pesquisa. Eu estou acessando pessoas que estão disponibilizando o tempo delas para parar e para escrever para mim, todas essas coisas. E a ideia é que ele seja anual. Então, essa vai ser a primeira edição. Ano que vem vai ter outro, com outra temática, com outra saída. E quem adquirir o exemplar vai fazer parte de um grupo seleto, onde até o lançamento do outro buquezine do ano que vem vai ser alimentado com lives surpresas, com conteúdo diferente. Vai ter um bem bolado aí. Não vou entregar tudo de ouro. Não estava sabendo disso aí, não, gente. Novidades. Entendeu? Então, porque eu acho que é isso. Porque esse é o meu cuidar. Eu quero criar esse relacionamento contínuo. Eu não quero que vocês simplesmente, para na compra de um infoproduto, entendeu? Aline, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e disposição. Para quem não sabe, a Aline é uma das culpadas de eu estar aí fazendo live, ela e o Gustavo, né, que me incomodaram muito para que isso acontecesse, estamos fazendo. Obrigado a todos que estiveram aí, o Hamilton, né, que é dono da pousada, teve aí, a Lila, o Thiago, a Maisa, o Fernando Valinha, aí, ó, que trabalhou com a gente, agora já é chefe de cozinha, Fernando. Já está Parabéns. Tá indo longe. É bom quando a gente vê os colaboradores saírem da empresa e irem além. Isso também é bom. A gente tem que criar essas oportunidades também, né? A gente tem que reter talentos, mas a gente tem que ter o espírito de deixar ter a as sabedoria pessoas. de deixar eles voarem. Isso. Que vai voltar um dia para ser chefe aqui da nossa cozinha, quem sabe? Aline, obrigado. Um prazer conversar contigo de novo. Todo mundo aí que estiver na live, segue lá alinesilva.in no Instagram. Procurem ela em todas as redes, Hospitalidade que Move, não irão se arrepender. Tá bom? Toda quarta-feira, até final de outubro, estaremos aqui com lives às 18 horas, semana que vem. Dia 5/10 tem o Thiago Akira aqui falando sobre o metaverso, que a gente mencionou hoje. Ele vai estar aqui falando sobre isso. A Raquel, que estava aqui, também vai vir em outubro. E agora, esse mês, a gente tem mais uma sobre vendas e sobre eventos em hotelaria. Como que a hotelaria pode aproveitar eventos de casamentos, wedding, essas coisas todas. Vamos falar sobre isso. Boa, gosto. Aline, obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigada a você, gente. Até uma próxima vez. Até semana que vem. Tchau.